para vocês, ele é licenciado em matemática aqui pelo IMEC, ele fez mestrado na Unesp e agora ele está terminando o doutorado dele lá na Inglaterra. Ele participou por boa parte como coordenador do projeto M3 aqui da Unicamp, e hoje ele vai trazer essa palestra para a gente de folhinha de atividade versus livro de dados. Com vocês, Léo. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Dá pra escutar, né? Dá. Pode. Prefiro. Primeiro agradecer o convite de estar falando aqui. Para mim é uma honra enorme poder estar falando aqui, como falaram na minha introdução. Minha licenciatura é daqui da Unicamp, eu fiz matemática no IMEC e ingressei em 2003. E aí agora eu estou nos últimos meses do meu doutorado na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Então lá para outubro, novembro eu devo ter terminado e estar voltando para o Brasil. Com sorte, voltando aqui para o IMEC. Várias caras conhecidas. Eu tenho um curso de inverno aqui há 2 semanas atrás. Tem várias caras conhecidas por aí e lá para março, mais ou menos, eu fiz uma conversa, acho que eu diria, com alunos da licenciatura em matemática por conta de um projeto que eu estou desenvolvendo com o professor Marcelo Vieira, voltado para ensino de cálculo e de IA. E nos últimos 5, 6 meses eu tenho trabalhado bastante nisso, então minha cabeça está bem voltada aqui para a Unicamp nesses últimos meses, desde quando eu finalizei a minha tese, estou esperando a defesa. E quando me chamaram para fazer essa apresentação, a minha tentação era falar do meu doutorado. Mas espero que vocês aprendam isso. Espero que vários de vocês vão para o doutorado, mas não veem que o doutorado enche o saco em um determinado ponto. Você não aguenta mais falar do seu doutorado, assim, né? 24 horas por dia na cabeça. Então, não vou falar do meu doutorado, vou aproveitar a chance para falar de alguma outra coisa. E aí esse tópico, esse tema em especial, é algo que desde quando eu comecei a fazer meu doutorado, é algo que batia bastante na minha cabeça, é algo que me chamava bastante atenção quando eu comecei a assistir aula na Inglaterra. Eu comecei a assistir bem no começo do meu doutorado, com 2 meses depois de ter chegado lá, eu estava assistindo aulas em escolas. E aí essa coisa sempre me incomodava, de certa maneira. Assim, era uma peculiaridade que me chamava atenção. Mas aí quando eu estava tentando de fato decidir o que eu ia apresentar aqui, botando no papel minhas ideias e tal, vendo o que daí eu ia fazer, quando eu comentei essa ideia com a Rita é minha namorada, ela também está fazendo doutorado lá em educação na Inglaterra comigo. Ela achou a ideia uma bosta. Não faz isso, péssima ideia. E aí, na verdade, o medo dela, ela não queria que eu fizesse porque ela achava que eu ia falar mal de livro didático. Eu tinha certeza que eu ia falar mal de livro didático. Então, para deixar muito claro, já no começo, tá? A vitória é do livro didático, tá? Fica muito claro isso. Sim, eu acho que o livro didático é uma ideia melhor do que folhinha de atividade. Eu vou explicar por que eu acho que é melhor, mas acho que a gente tem muita coisa para aprender com aquele umzinho ali. Tem bastante coisa que dá para aprender com essa filosofia, com esse jeito de dar aula de matemática não baseada em livro didático. Seria extremamente útil para vocês, futuros professores, e se tiver algum autor de livro didático, não tem, né? Mais ou menos? Porque tem a matéria agora de análise de livros, né? Então, boa parte da galera já teve que fazer um capítulo de livro didático. Se vocês puderem botar essa nota de rodapé lá, vocês tiverem o poder de pressionar alguém, é que eu acho que é uma diferença interessante e acho que tem muito para aprender com essa diferença. Então, a intenção da minha fala hoje não é falar mal do livro didático, não é falar bem do livro didático, é analisar um pouquinho dessas diferenças, vantagens e desvantagens que você tem em cada um desses modelos, e que, assim, grosso modo, a gente pode dizer que o Brasil funciona em termos de livro didático e a Inglaterra funciona em quase que 100% em torno de folhinhas de atividade. E quando eu falo folhinha de atividade, eu estou sendo bem geral, tá? Eu estou falando de qualquer tipo de plano de aula que não seja rigidamente estruturado. Então, o livro didático planeja, eventualmente, praticamente todo o conteúdo,
enquanto que folhinhas de atividade planejam pontos, planejam aulas, no máximo uma pequena sequência de aulas, e o professor vai lá, pega essa, depois pega aquela, depois vai escolhendo a ordem que ele vai fazer essas coisas, de uma maneira um pouco mais flexível do que a gente tem no livro didático. Então, mas já fica o spoiler, vai ser 3-1 para o livro didático, esse vai ser o resultado final. E deixa eu esclarecer duas coisas. Primeiro, não é minha pesquisa de doutorado. Minha pesquisa de doutorado não tem absolutamente nada a ver com essa diferença, com essa distinção. Essa discussão que eu vou colocar para vocês é essencialmente baseada na minha experiência. Então, antes de fazer doutorado, eu fui professor aqui no Brasil por, sei lá, 4, 5 anos, alguma coisa assim. Dei aula no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. E lá na Inglaterra, minha experiência como observador e como pesquisador. Não dei aula nenhuma vez lá, observei aula pra caramba e atuo como pesquisador. No final do processo, mas atuo como pesquisador. Então tem um pouco de leituras, tem um pouco de discussões com colegas ao redor desse tópico, mas como não é meu tópico central, tem um pouco de informalidade, tá? Então vamos lá. Antes de entrar de fato nas diferenças, acho que é legal entender um pouquinho de como que é a educação básica inglesa, porque isso explica, de certa maneira, por que esse uso de folhinhas ao invés do uso de livro. Acho que tem certas coisas na estrutura do ensino inglês que justificam um pouco por que uma coisa pegou mais do que a outra. A educação inglesa se divide em 3 estágios, grosso modo parecidas com a brasileira. O primary é um pouquinho maior do que o nosso fundamental 1, depois tem o secondary, que é um pouquinho maior do que o nosso fundamental 2, e depois eles têm a etapa que eles chamam de further education, que acaba um pouco depois do nosso ensino médio. Depois da further education, na Inglaterra, você tem 2 opções. Você vai para a universidade ou você vai para casa. A further education, para quem vai para a universidade, ela tem um caráter hiper preparatório para a universidade. Para quem não quer ir para a universidade, ou para quem não pode ir para a universidade, a further já é uma coisa técnica, uma coisa com um ar meio técnico, um jeitão meio técnico. E aí é que eles começam então a universidade, no geral, 1 ano depois do que a gente começa tipicamente no Brasil. Eles têm 2 provas, eles têm provas em todas as transições. Então do primary para o secondary tem uma prova aqui, outra aqui, e depois para quem pretende a universidade vai ter o que seria o equivalente do nosso vestibular acontecendo aqui no final. Essas 2 são obrigatórias. A further education, até algum tempo atrás, não era obrigatória para todos os ingleses, só fazia quem queria. Está mudando, mudou. A lei mudou acho que faz uns 3 anos, eles ainda estão implementando isso nos detalhes. E aí então a prova aqui no final não é obrigatória para todo mundo, obviamente. Tem 2 características que são extremamente importantes nesse sistema. Essa prova que é feita aqui, que seria na transição do que a gente chama de 6º ano para o 7º ano, no final do nosso 6º ano, essa prova é feita por todos os estudantes e ela serve para informar a escola secondary daquele cara do nível que ele atingiu até aquele momento. Então ela não é uma prova seletiva, mas ela é uma prova que marca o desempenho do estudante naquele momento da educação. E aí entra aqui funciona mais ou menos do mesmo jeito. Você faz uma prova, só que ali, dependendo da sua nota, você pode ir para a preparação para o ensino superior ou pode ir para o ensino técnico. A nota limita as suas opções. Então, se você quiser ir para o ensino superior, você tem que ter ido muito bem nessa prova para poder fazer esses 2 anos de preparação e aí fazer o vestibular de fato. Então aqui tem essa pré-seleção de certa maneira. Se você não for tão bem aqui, você acaba só tendo a opção de ir para técnico. E o técnico que você vai escolher também depende da nota que você tira ali. A concorrência não é tão grande assim, mas dependendo da região, dependendo da cidade, pode ser determinante sim para algumas escolhas de profissão. Mas um ponto que eu acho muito, muito forte que surge desse cenário é uma prática que eles chamam lá na Inglaterra de ability setting. Se você começar... Alguém aqui estudou na Inglaterra ou conhece o sistema inglês de perto? Não? Tá. Então ninguém vai poder me desmentir. Porque o sistema inglês é extremamente variado, ele tem 1000 variaçõezinhas, é um sistema extremamente heterogêneo.
Então é bem possível que se vocês ouvirem uma outra pessoa falar de uma experiência pontual, vocês têm uma impressão completamente diferente da que eu estou dando aqui. A minha impressão é relativamente pontual. Eu assisti aulas em algumas escolas na região de Nottingham, que é uma região bem lá no centro da Inglaterra. Algumas aulas na região de Londres e tal, mas... Então, assim, não é tão específica, mas poderia ser contradito por pessoas de outras regiões. Eles usam várias palavras para se referir a esse tipo de prática: setting, grouping, screening, differentiating. Eles usam vários termos dessa natureza e significa essencialmente agrupar alunos de acordo com a habilidade. Bota uma aspa gigante em torno dessa habilidade. Habilidade é nota em prova. Se traduz a nota em prova. Então eles agrupam os alunos de acordo com a nota que eles fizeram aqui. Então você faz essa prova, esse final do sexto ano, transição do sexto para o sétimo ano, todo mundo faz essa prova. Com base nessa nota, a escola pode decidir agrupar os alunos de acordo com isso. Então, a escola que eu coletei os dados da minha pesquisa, usava essa prática. Ela dividia todos os alunos em 6 grupos. Então eles recebiam em torno de 140, 150 estudantes. Esses 150 estudantes, baseado nessa nota, eles agrupavam em 6 níveis de habilidade diferentes. Então você tinha o grupo dos alunos que foram muito bem na prova, o grupo dos alunos que foram muito mal na prova, e os intermediários ali no meio. Essa prática é muito comum durante a secondary. Deixa eu passar o slide que está no próximo. Aqui. Então ela é muito comum na secondary, apesar de ter um pouco na primary. E ela é mais comum ainda em matemática. A escola que eu frequentava, por exemplo, não fazia isso em ciências, não fazia isso em humanas, fazia só em matemática, e lá nos 2 últimos anos eles faziam com inglês. Mas em matemática eles faziam desde o 7º ano até o 11º ano, que é quando acaba a secondary. E isso corresponde a estimativas modestas, jogam em torno de 75% dos estudantes ingleses são agrupados de acordo com esse critério. Então o que acontece? Se você chegar numa escola britânica agora, tipicamente o que você vai ver, agora não, né, amanhã de manhã, o que você vai ver é o seguinte: o 7º ano está tendo aula de matemática. Então as 5, 6 turmas do 7º ano estão em diferentes salas, e aí você vai ter a turma 1, a turma 2, a turma 3, a turma 4, a turma 5, a turma 6, e todo mundo vai estar tendo aula diferente. Ninguém vai estar tendo exatamente o mesmo conteúdo. Por que isso? Porque essa prova aqui, o nível de diferenciação é tão grande que aquela prova no final da secondary, eles têm mais de uma prova possível. Eles têm 2 ou até 3 provas diferentes que a escola decide qual os alunos dela vai fazer. Então, tipicamente, a escola pega as 2 turmas de baixo, as 2 turmas com desempenho mais baixo, e coloca para fazer uma prova que só dá acesso à nota C para eles. Com nota C, você não pode nem ir para o preparatório para a universidade. Pega as 2 turmas de cima e coloca para fazer a prova, esqueci o nome que eles dão para a prova de cima, que dá acesso até a nota A+, e as turmas do meio eles decidem ano a ano, de acordo com a percepção deles do nível da turma. Então essa diferenciação, ela atinge níveis muito fortes, muito fortes. A ponto de um mesmo ano, as pessoas estarem tendo aulas sobre conteúdos completamente diferentes. E a minha percepção é que o livro didático não pegou lá justamente por causa disso. Que você perde essa facilidade que o didático te daria de dar a mesma aula para todos os 7º anos, por exemplo. Lá vai ter 7º ano. O 7º ano de baixo vai ficar vendo operações aritméticas, nomenclatura de polígonos, propriedades básicas de ângulo e noções básicas de estatística. O 7º ano do topo da ponta já vai ter um bom tanto de álgebra, vai começar a fazer plano cartesiano, gráfico de função simples, coisas desse tipo. Então varia gigantescamente, o livro didático não consegue cobrir. E aí a saída do professor é ter um monte de opções e aí, de acordo com a turma, ele vai selecionando o que ele faz com aqueles alunos. Então é por isso que eu imagino, essa é algo que eu não teria como confirmar, mas essa é baseado na minha percepção, é isso que motivou os professores ingleses a se basearem tanto no uso de folhinhas de atividade ao invés de livro didático. Eu vou fazer uma pequena parada agora, se alguém tiver alguma pergunta sobre essa parte, porque isso não é o foco da minha palestra. Então, só para esclarecer eventualmente algum ponto aqui, a gente vai para o foco principal. Alguém tem alguma pergunta?
fazem essa prova e elas entram nesse grupo mais baixo, elas estão fadadas a fazer a prova pro Flutter que vai dar nível C para elas. Elas estão fadadas a isso, elas não conseguem mudar de classe. Existe um pouco de mobilidade. É a primeira crítica que se faz ao sistema. Todo mundo que ouve a descrição do sistema normalmente faz esse comentário já de cara. Se você perguntar primeiro para o ministro da Educação britânico, provavelmente ele vai te falar que não, é claro que ele pode subir ou descer de acordo com o desempenho dele ao longo dos anos. O que acontece na prática é que isso é virtualmente impossível. Porque os currículos sendo diferentes, se você sobe no ano, você perdeu o bonde. Assim, você não vai conseguir subir de novo a menos de um nível surreal de esforço ou de brilhantismo. Então, o que acontece existe sim um pouco de oscilação, mas os poucos alunos que oscilam não conseguem oscilar mais do que um nível para cima ou um nível para baixo. É raríssimo passar disso. Mais alguém, gente? Tem alguma pergunta? Então, eu vou tocar para frente. Tá? Deixa eu ver se eu falei tudo. Então, como que é a vida de um professor de inglês e matemática? Diga. Na média, o desempenho deles vocês têm a comparação, mais próximo do nosso ou mais alto? Usando o PISA de comparação, você pode usar algumas o PISA fornece médias, enfim, várias coisas desse tipo. A medida que eu acho mais razoável é o número de estudantes abaixo do nível que é considerado o ideal para aquela idade, que é 15 anos, né? A Inglaterra está com em torno de 24% dos alunos abaixo do nível que eles consideram ideal. A média europeia é em torno de 23%. Então está ali bem acima da média. Você sabe dizer, você chuta quanto está no Brasil? Em torno de 65%. É bem melhor que aqui. Bem melhor que aqui. Então, voltando. Professor de inglês e matemática típico, tá? Esse cara dá em torno de 15 a 20 aulas semanais. Esse é mais ou menos o padrão. A aula na Inglaterra normalmente é um pouco mais longa, dá 1 hora de duração. Normalmente, o dia letivo tem só 5 aulas de fato, aula de conteúdo. Tem várias outras atividadezinhas enfiadas ali no meio das aulas. E vai das 8h30 da manhã até 3h30 da tarde. Então é um ensino quase integral, mas só com 5 aulas por dia. E cada professor dá nessa faixa, de 15 a 20 aulas, mas eles acumulam diversos pequenos cargos. Isso eu achei uma coisa interessante. Os professores acabam acumulando pequenas outras funções, do tipo coordenador do 7º ano, coordenador de, sei lá, de matemática das turmas de desempenho mais baixo, responsável pela elaboração de provas. Tem vários pequenos cargos desse tipo que os professores vão aglutinando. Isso preenche mais o tempo deles, né? Toma mais tempo deles. Mas acaba sendo um jeito interessante, uma solução legal para quase que um jeito de promover progressão de carreira. Então o cara entra na escola, ele só dá aula. Dali a 2, 3 aninhos, se o cara estiver fazendo um trabalho legal, estiver fazendo um trabalho direitinho, ele pega um desses pequenos cargos. Em 2, 3 anos, troca, ele pega um cargo um pouquinho maior. E aí você vai trocando, e isso vira, de certa maneira, uma progressão de carreira, sem o cara necessariamente sair da sala de aula. Ele mantém lá as suas aulas, mais ou menos naquela faixa, e vai acumulando esses outros cargos, ou assumindo um cargo um pouquinho maior, e isso vira, de certa maneira, uma progressão de carreira. E lá eles têm o que as escolas chamam de Scheme of Work, que é como se fosse o índice do nosso livro didático. Então, os professores em algum momento sentaram e elaboraram uma lista de tópicos que deve ser coberta com cada ano em cada nível. Então, não é nem um Scheme of Work para cada ano, é um para cada ano, cada nível. Então, o professor tem lá planilha do Excel com 30 tópicos e uma indicação grosseira, tipo 1 semana, 2 semanas, 4 aulas, alguma coisa assim, para o cara estimar mais ou menos quanto tempo ele vai passar em cada tópico que está previsto naquela ementa. Isso serve, de certa maneira, como currículo. Obviamente é inspirado no currículo oficial criado pelo governo, mas
por conta dessa alta variabilidade entre turmas, as escolas acabam tendo esses diferentes schemes of work para cada nível das turmas que eles têm disponíveis. E aí o último item que eu acho que é o ápice do que eu quero falar hoje, que é uma coleção de folhinhas. Os professores têm o pendrive que contém a vida deles, um pendrive com um monte de arquivos, que são um monte de atividades, um monte de folhinhas de atividades, sobre cada um dos tópicos, organizado por ano, organizado por nível, organizado, enfim, como o professor preferiu organizar, mas é uma coleção, assim, infindável de atividades. E é engraçado porque os professores até trocam isso. O professor novo chega numa escola e fala, me empresta seu pendrive de atividade. E pega do outro professor, vai lá, copia 30, 40 atividades, aí deixa eu pegar todas que você tem sobre ângulo. Aí ele vai copiar tudo aquilo lá, aí ele pega outras de outro professor e vai acumulando isso e cada um vai fazendo o seu acervo pessoal de folhinhas de atividade. Quando o cara começa a criar um tempo de trabalho, tempo em sala de aula, eles começam a refinar essas coisas, começam a fazer ajuste aqui, ajuste ali, mudar a ordem, e isso vai amadurecendo de um jeito muito forte. Eu trabalhei com uma professora que estava dando aula há 17 anos lá. E a estabilidade para professores apesar de não ser, como no Brasil, né, que é uma estabilidade por lei, a estabilidade é bastante grande, é muito difícil um professor trocar de escola, é bastante incomum isso lá. Então essa professora está há 17 anos na mesma escola, e assim, todas as folhinhas de atividade dela, ela já tinha adaptado para ter o estilinho dela. Então tinha uma bordinha com uma cor X, tinha indicaçõezinhas de número, de ordem de dificuldade, do jeito que ela faz para todas as turmas e tal. E isso nasceu de um monte de folhinha que ela foi catando pra internet, assim, pegando, juntando, e aí com o tempo ela foi arredondando cada uma delas, ajustando coisinha aqui, coisinha ali, até que ela tinha uma coleção, virtualmente um livro didático completo, para todas as séries, se ela colocasse aquilo em ordem com a mesma diagramação. Então essa é uma característica diferente, foi algo que me chamou bastante atenção, incluindo o hábito de se trocar essas informações entre os professores. Então vamos lá, vamos voltando para a disputa. Folhinha didática, folhinha de atividade versus livro. Vou falar primeiro dos 3 pontos do livro didático, que provavelmente são mais familiares para vocês, e são os pontos que eu quero insistir menos. O primeiro deles, facilita a vida do professor. E facilita muito, gente, facilita muito. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ver que se vocês ficarem 3 anos numa mesma escola, as aulas começam a fluir com uma velocidade surreal. E aí você consegue dar 30 e tantas, 40 aulas por semana, porque as coisas começam a fluir, você conhece o livro didático, você sabe o que esperar, você sabe mais ou menos o ritmo, você sabe o que você tem que cortar, eventualmente o que você tem que acrescentar, você entra numa sincronia com o livro, que é extremamente positiva. E no caso do Brasil, em que os livros didáticos são bastante parecidos entre si, tem muito pouca variação de uma coleção para outra, a familiaridade que você cria com um livro, você quase que transfere para todos os outros. Então, depois de algum tempo dando aula, o livro didático facilita demais, agiliza muito o ritmo de aula. Seria impensável para um professor inglês dar 40 aulas, como muita gente dá no Brasil, por semana, porque o cara, no mínimo, ele tem que achar a folhinha que ele quer usar naquela aula. Então ele vai ter que sentar, o pendrive dele, ver onde ele está, tô dando ângulo do que, ângulo, polígono regular, tá. Ele vai abrir lá 20 folhinhas de atividade que ele tem sobre ângulos e polígonos regulares, até ele achar uma que bata com o conteúdo que ele quer dar naquela aula. Então só essa seleção já é demorada. Depois não necessariamente ele tem um gabarito, não necessariamente ele tem uma orientação de tempo de uso, estilo de uso, detalhes que devem ser olhados ou coisas do gênero. Então o livro didático agiliza sim, muito a vida do professor, e acho que isso é um mérito enorme para o livro didático. Segundo ponto, é algo que daria para citar pesquisas e mais pesquisas e mais pesquisas em torno disso, que é a coerência que você ganha com o livro didático. Em princípio, a coerência que você ganha ao longo do ano. Deixa eu pegar aqui, eu trouxe um exemplo para vocês, só para ilustrar, bem simples. Aqui. Vocês reconheceram isso aqui?
Não. Opa, não é isso que eu quero mostrar agora, não. Aqui que eu quero. Aqui, é esse que eu quero. Isso é um índice de livro didático, né? E... acho que ele tá falando Você sozinho. deixou na forma de slideshow. Só deixar em full screen. View full screen. Aqui. Esse aqui eu quero. Perfeito. Então esse é um índice de livro didático típico do Brasil. Acho que esse é 7º ano, se eu não me engano. Foi um que eu achei em casa, só para usar como exemplo. Eu estava falando da coerência ao longo do ano, né? E uma coisa que é impressionantemente bem feita nos livros didáticos brasileiros, isso deve ser extremamente elogiado, e acho que eu só comecei a dar valor para isso depois de ver o que acontece na Inglaterra, como isso faz falta quando não existe, são esses movimentos para conteúdos anteriores. Então aqui no comecinho do ano, você tem, aqui no finalzinho do primeiro capítulo, você tem operação com fração e operação com decimal. Esses dois tópicos já foram vistos no ano anterior, mas ali tem uma revisão, de certa maneira, de operação com fração e operação com decimal. E a hora que o livro vai caminhando, a hora que ele chega, por exemplo, em expressão e equação, ele estrategicamente insere um númerozinho decimal, insere uma fração lá no meio, para, de certa forma, retomar esses aspectos. E antes disso ser visto, o livro nunca aborda soma de fração ou subtração de fração. Mais para frente, quando ele fala aqui de medindo superfícies e volumes, ele eventualmente coloca uma dimensão fracionária, para o cara ter que fazer uma multiplicação envolvendo fração, bota dimensões decimais, para o cara ter que fazer uma multiplicação de números decimais. Aqui na parte de estatística começam a aparecer decimais de monte, quando você vai calcular uma média, por exemplo, quase inevitável que isso acabe acontecendo. Então, ao longo do ano, o livro didático fica retomando certos tópicos anteriores, certos tópicos, você pode imaginar eles como fundamentais ou como básicos, como essenciais. Ele vai revisitando isso e nunca é uma revisita muito forte. Não é que ele vai chegar aqui na parte de equações, por exemplo, e vai ter duas frações bizarras com números enormes para o cara somar. E aparece meio mais um terço. Parece alguma coisa dessa natureza, relativamente mais simples, para isso ser retomado pouco a pouco pelo professor e ser revisitado constantemente ao longo do ano. Você acha que isso vai acontecer com a folhinha de atividade? O cara juntou 30, 40 folhinhas que ele achou na internet sobre equação, por exemplo. O cara que fez a folhinha não sabe se o usuário dessa folhinha no futuro deu ou não deu decimais quando essa folhinha for ser usada. Deu ou não deu fração. Deu ou não deu sei lá o que quando essa folhinha for ser usada no futuro. Então você perde essa coerência, esse encaixe entre pequenos tópicos que a gente ganha no livro didático e, sinceramente, isso é brilhante. Os livros didáticos brasileiros, no geral, fazem isso muito, muito bem. E isso se perde completamente no sistema de folhinha. É virtualmente impossível você conseguir garantir essa coerência com coisas que foram criadas, foram autoradas por um monte de gente diferente. É virtualmente impossível. Aqui. Então esse é o segundo ponto para o livro didático que eu acho muito forte. O terceiro ponto é parecido, mas é a coerência entre anos, entre diferentes anos. O que acaba sendo mais importante ainda se você considerar que você tem a grande chance de trocar de professor, né? Isso ocorre na Inglaterra, isso é comum, de um ano para o outro você troca de professor, eventualmente. Pode ser que aconteça se você ficar com o mesmo, mas eventualmente você troca. E como que você garante uma coerência entre a maneira como coisas foram vistas num ano e as maneiras como as coisas vão ser vistas nesse ano? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Soma de fração. Alguém conhece aquele desenho feito em cima ali? Os ingleses chamam aquilo de cross and smile. Cross and smile. E assim, eles ensinam procedimento, né? Significado zero. Mas isso é uma maneira de você lembrar o procedimento. Então você multiplica cruzado e aí você multiplica embaixo. E aí você tem esse tipo de estrutura e chega na resposta. Isso e isso. É a mesma coisa?
Nossa, de jeito nenhum, né? Assim, a sequência de rabiscos que está ali no papel é completamente diferente. O tipo de conhecimento que se espera nos dois casos é completamente diferente. Um envolve explicitamente fração equivalente, o outro esconde completamente qualquer necessidade de fração equivalente. O de baixo abre a porta para você eventualmente trabalhar com denominadores que não sejam o mínimo múltiplo comum. O de cima oculta qualquer possibilidade disso. Eu vi um professor lá na Inglaterra uma vez dando aula nesse de cima. Ele ensinava o algoritmo para soma e na outra aula ele ensinava o algoritmo para subtração, como se fossem dois algoritmos diferentes. É exatamente a mesma coisa, só muda esse sinalzinho aqui no meio, né? Mas é tão duro a visão procedimental que o cara tinha que dar essas duas coisas como procedimentos diferentes. O de baixo deixa muito mais transparente o que está acontecendo do ponto de vista conceitual. Então, apesar de você obter o mesmo resultado, apesar de uma coisa poder ser traduzida na outra, são coisas diferentes. Imagina você, aluno, vendo aquela linha de cima no seu 6º ano e vendo a linha de baixo no 7º ano. Talvez essas coisas não conectem, não liguem na sua cabeça de aluno, de estudante. Enquanto que, de novo, a gente, no livro didático, não teria esse tipo de coisa acontecendo abruptamente. Duvido muito que você vai encontrar um livro didático brasileiro que faça essa transição sem explicar ela de maneira suave. Não tem problema nenhum em fazer o de cima ou o de baixo, cada coisa no seu lugar. Mas isso precisa ter uma transição, isso precisa ocorrer uma transição daquele, na minha opinião, do de baixo para o de cima. E em algum momento isso precisa ser discutido, precisa ser falado. O que acontece para a filosofia das folhinhas é que eventualmente um professor pode usar esse método de cima e o outro professor no ano seguinte esse, e um não se dá conta que o outro não vai fazer a conexão. Cada um deixou a conexão pro outro e ninguém conectou nada. E aí o que você acaba tendo são dois blocos diferentes que eventualmente tem a ver com fração, tem a ver com símbolo de soma lá, mas sei lá, aquilo lá que o meu professor falou ano passado, isso que esse professor fala esse ano, e cadê a liga? Então, de novo, esse é um aspecto que a gente ganha com o livro didático e muitas vezes a gente não dá valor porque a gente simplesmente considera que isso é presente, né? Isso é garantido. Chega. E folhinha? O que a folhinha tem, então? Né? Falei mal só da folhinha até agora, falei bem do livro didático. Mas a folhinha tem seus méritos. No caso da minha apresentação tem seu mérito, né? Não tem méritos. É só um mérito. No finalzinho eu vou mencionar, tem uma bola na trave também. Tem uma bola na trave para a folhinha. Mas para mim o grande ponto da folhinha, isso é algo, foi o que mais me chamou a atenção lá quando eu comecei a observar aulas, é essa história de dieta variada. Dieta variada é o que vocês estão imaginando mesmo. É você fazer coisas variadas para os alunos. Os livros didáticos brasileiros, especialmente, costumam seguir uma sequência de propostas muito homogênea ao longo do próprio livro, ao longo da coleção como um todo. Então você sempre tem uma apresentação do conteúdo mais ou menos igual, tem uma historinha de introdução, depois tem uma apresentação um pouquinho mais formal do conteúdo, vai ter lá 2, 3 exemplos, 2, 3 exercícios resolvidos, e aí exercício, mais uma explicaçãozinha, exercício. Então a aula de matemática que segue um livro didático desse, acaba tendo uma cara muito parecida. O professor fala um pouquinho, resolve 3, 4 casinhos, o aluno vai lá, resolve os 10, 15, 20 casos que o livro didático propõe. Alguns livros didáticos propõem casos mais interessantes, menos interessantes, escolha de exemplo melhor, escolha de exemplo pior, varia de preferências, varia de apostilados para livros didáticos, mas varia-se muito pouco em termos do que se espera que o aluno faça. O aluno, de maneira geral, é esperado prestar atenção na explicação, prestar atenção no exemplo, de alguma maneira abstrair uma estrutura desse exemplo e aplicar essa estrutura em algo parecido com aquele exemplo. Essencialmente é isso que se espera do aluno. Tudo bem, faz parte, não tem problema com isso. Pode-se esperar isso do aluno, acho que é uma habilidade bastante válida. Mas e o resto? E as outras coisas? É só isso que se espera com o ensino de matemática?
É isso que é essa mensagem que você quer passar com o ensino de matemática? Então, esse é o ponto que eu acho que entra muito forte para mim como um ponto favorável a uma dieta variada. Tá? Se alguém perguntasse para vocês quais são os objetivos do ensino de matemática, provavelmente a gente ia chegar aqui numa lista, facilmente a gente chega numa lista de 10 pontos, tranquilamente. Eu levantei 7 pontos semi-aleatórios nessa lista para mim. Os 3 pontos do lado de lá, resolução de problemas, comunicação e contextualização, são os pontos mais enfatizados no PCN+, que ainda é o documento norteador do ensino médio no Brasil. Os 3DK, os 4DK, desculpa, são pontos normalmente apontados por pessoas que estão de fato atuando dentro de sala de aula. Isso eu estou falando da minha experiência, tá? Não teria resultado científico para dar suporte para essa minha informação. Instrumentalização, né? A ideia de que as pessoas precisam de um pouco de conhecimento de matemática, ou de um certo tanto de conhecimento matemático para viver na sociedade moderna, ou para ser cidadãos conscientes, ou como você queira descrever. Preparação para a etapa seguinte, preparar o cara para o vestibular ou para o ensino superior, também é uma outra função comum. Essa função, inclusive, já foi parte de documentos oficiais brasileiros um pouco mais velhos, e no PCN+, é fortemente rechaçada. O PCN+, é muito contrário à visão de que o ensino médio é uma preparação para o ensino superior. A ideia de raciocínio lógico, isso sempre aparece quando alguém fala de matemática, raciocinar matematicamente, pensar matematicamente, pensar como um matemático, raciocinar logicamente, coisas desse tipo. Por mais mal definido que isso seja, isso sempre aparece de alguma maneira. Ou trabalhar com coisas abstratas, resolver problemas abstratos, coisas desse tipo. E essa lista podia continuar, né? Poderia colocar, sei lá, modelagem, poderia colocar aspectos sociais, poderia colocar, enfim, 1 milhão de outros objetivos aí. E quando você olha para documentos curriculares ao redor do mundo, você sempre vai encontrar de 3 para cima objetivos. Essencialmente entre esses 7, talvez uma ou outra coisinha a mais ou a menos aqui e acolá, mas você sempre vai ter 3, 4, 5 grandes objetivos do ensino de matemática. Por exemplo, na Europa se enfatiza muito comunicação, aquele aspecto da comunicação. Bate-se muito nessa tecla lá, da matemática ser vista como um ato de comunicação entre 2 pessoas. Então você se comunica de acordo com certas regras para que a outra pessoa seja capaz de te entender. E a matemática é especialmente competente em definir essas regras para que as pessoas saibam exatamente sobre o que todo mundo está falando. Os Estados Unidos bate muito em resolução de problemas, em torno do tópico resolução de problemas. Então isso varia um pouco de lugar para lugar, mas sempre, qualquer um desses documentos, sempre vão aparecer 3, 4 desses objetivos. E aí, o meu ponto é, como que você vai atingir 3, 4 desses objetivos usando sempre o mesmo tipo de atividade, usando sempre a mesma dinâmica que o livro didático propõe? Eu acho que é aí que o livro didático brasileiro perde. O livro didático como um todo, brasileiro especificamente, perde. Ele não consegue oferecer uma variedade que seja capaz de cobrir um grande número de habilidades, competências, sei lá o que você quer chamar, objetivos, como você quer chamar isso aqui. Talvez ele cubra bem instrumentalização, talvez ele cubra bem preparação. A gente pode até argumentar que não, ele é bom sim para raciocínio lógico, ou ele é até bom para abstração, você precisa abstrair certas coisas para conseguir resolver. Mas será que ele está cobrindo coisas como comunicação? Será que ele cobre satisfatoriamente aspectos relacionados à contextualização? Será que se faz resolução de problema da maneira como se imagina que a resolução de problema deveria ser feita? Então, esse é o mérito, esse é o ponto que eu acho que a dieta variada cobre. Um professor inglês, à medida que ele usa essas várias folhinhas diferentes, ele acaba, querendo ou não, conscientemente ou não, ele acaba cobrindo, com diferentes folhinhas, ele acaba cobrindo aspectos um pouco diferentes dessa lista. E acaba ficando um pouco mais fácil de você passear sobre os objetivos que se coloca para o ensino de matemática. Eu sou da opinião de que isso deveria ser muito mais claro para o professor. Deveria ser muito bem estabelecido quais são os objetivos para que a gente, como professor de matemática, pudesse de fato atingir esses objetivos. Mas mesmo que isso não seja tão claro, mesmo que seja um pouco difuso,
Se a gente tiver a intenção de cobrir um pouco, pelo menos, esses vários aspectos, seguindo sempre o mesmo tipo de atividade, pelo menos para mim, é muito difícil acreditar que você consegue cobrir uma gama muito variada. Então, enfim, esse é o mérito, meu mouse está aqui, na minha opinião, das folhinhas de atividade. E agora, na verdade, volta! Agora, na verdade, o que eu queria era mostrar algumas para vocês. Então, porque eu falei, e que cargas d'água são essas folhinhas de atividade? Né? Que coisa é isso? Então, eu queria mostrar até para vocês terem uma ideia do que se faz, para mostrar que não é brilhante, não é maravilhoso, não é perfeito, mas tem alguns méritos e tem algumas coisas que a gente poderia... O meu mouse está lá de novo. Eu devia ter posto no meu computador inteiro, mas lá, né? Vamos lá. Aqui. Então vou começar mostrando uma folhinha que assim... a maioria, eu diria, das folhinhas tem essa cara aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho isso aqui. Que é completamente besta. Qual que é a diferença disso para um exercício do livro didático? Sobre frações? Nenhuma, né? Isso é uma folhinha absolutamente sem mérito algum. E a maioria das folhinhas dos professores vão ser assim. Eles vão ter um arquivo doc, salvo no computador deles, com essa estrutura, e aí na aula X eles vão lá usar essa folhinha para aquela turma específica. Tá vendo? O nível de cada exercício. Então isso aqui é o que eles chamam diferenciação dentro de sala de aula, differentiating. É quando, mesmo dentro de um grupo, eles preveem atividades ligeiramente diferentes para grupos de alunos com desempenho melhor ou pior. Então essa é uma folhinha típica. E essa é uma folhinha assim, sinceramente, não tem muito o que falar sobre ela. É um recurso absolutamente banal e que se parece com o que a gente teria em um livro didático. O que eu tenho aqui, agora o que eu escolhi para mostrar para vocês é uma sequência de 3 folhinhas em torno do mesmo tópico. Só para vocês verem como a coisa pode ficar interessante. Como que, apesar de algumas vezes ser tosca, como essa folhinha, de novo, absolutamente nada demais, uma sequência de 20 itens, sei lá, todos mais ou menos a mesma coisa, tudo mais ou menos igual, muito parecido com o que você teria com exercício de prática, exercício de fixação do livro didático brasileiro, nada a acrescentar. Mas aí você começa a andar nessas folhinhas, e você começa a ter coisas como, por exemplo, um negócio assim. Essencialmente o mesmo tópico, mas olha como já tem mais coisa, né? Veja, a setinha tentando estar sempre em cima do igual, os iguaizinhos todos meio alinhados, o tamanho dessas caixas é intencional, esperando que tipo de coisa o aluno vai fazer em cada uma dessas etapas, a quantidade de caixinhas embaixo de cada questão também é intencional, é para o cara conseguir resolver isso em 2 etapas. Então essa folhinha já tem um nível de sofisticação diferente. Se é bom ou ruim não é o caso. Mas só para mostrar que com o tempo os professores começam a ter esse tipo de material, que é muito mais ajustado ao estilo dele, ao jeito que ele decide dar esse tópico. Mas ainda assim, essencialmente uma lista sem muita criatividade. Mas aqui vem a história da dieta variada. Essa lista aqui... Cadê? Na verdade, eu só queria ter trazido a folhinha, mas eu não consegui achar. Eu devia ter baixado lá na Inglaterra, não estava disponível aqui no Brasil quando eu tentei achar. Então esse aqui é um textinho de divulgação para professores em torno da folhinha que eu queria dizer. O autor desse PDF é um cara que defende uma ideia, ele chama essa ideia de mathematical etude, que para quem já estudou música, piano em especial, tem os etudes de música, que são peças escritas para você praticar certas estruturas musicais, mas são peças que têm um certo nível de beleza. São peças que foram escritas por músicos, algumas delas por músicos
de grande envergadura, quando eles ganhavam uma graninha dando aula particular. Então são peças bonitas, são peças que têm um apelo estético agradável, ao mesmo tempo que promovem a prática de alguma certa estrutura musical lá, que o cara estava ensinando naquele momento. E esse autor em especial defende uma abordagem parecida para a matemática. Ele diz que a gente poderia atingir a prática com certos tópicos, com certos exercícios, com certas, de certas situações, ainda preservando um certo nível de beleza estética, um certo nível de curiosidade no conteúdo. Então, nesse caso, a proposta dele é, ao invés de você dar uma lista de equações para os seus alunos, propõe um negócio desses e diz o seguinte, ó, cada uma dessas linhas azuis representa uma equação. Então, essa linha azul aqui representa a equação 2x mais 2 é igual a 4x menos 10. Essa representa outra, certo? Na hora que você resolve, anota o númerozinho aqui, a solução da equação, em cima das linhas. Nesse caso em particular, o aluno vai obter isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? É curioso, vai ter dado 1, 2, 3, 4, 5, 6? E se você virar para o aluno agora e falar assim, ei, tenta criar uma para mim agora, que ele vai dar um exemplo mais simples, que tem as soluções 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entenderam? Olha como muda a pergunta. Não é trivial mesmo. E o cara vai ter que resolver um trozilhão de equaçõezinhas para conseguir obter, ele chama isso de polígono de expressões, se eu não me engano, para obter o tal do polígono procurado. Não é simplesmente somar um em algum canto aqui e pronto, vai tudo subir. Não é tão simples assim. Então, com uma atividadezinha dessas, nesse caso ela não está como uma folhinha de atividade, mas existe a folhinha de atividade dessa proposta, você faz o estudante resolver um monte de equaçõezinhas, mas ela tem um certo apelo estético, algo que desperta um pouquinho a curiosidade, que sugere um padrão, que sugere coisas um pouco além do simples resolver um monte de equações. Então essa é a proposta desse autor, de Mathematical Etude. E esse já é um uso diferente das tais das folhinhas de atividade. Isso aqui é usado por vários professores lá na Inglaterra. Esse artigo fala um pouco sobre a experiência de diferentes professores usando esse material. Então o professor acha essa folhinha na internet, enfia lá no catálogo dele de folhinhas, e cedo ou tarde, com essa ou com aquela turma, ele vai propor essa folhinha para os alunos. E aí você vai ter um tipo de atividade que vai cobrir alguns outros objetivos daquela lista que eu mostrei há algum tempo atrás. Deu para entender o que eu quis dizer com isso? Então você pode ser uma coisa totalmente simples, básica, até algo um pouco mais sofisticado, que raramente aparece nos livros didáticos brasileiros. Poderia aparecer num livro didático uma coisa dessas? Poderia, né? Não tem nada demais, não é nada tão alien assim. Não é um negócio, nossa, estou revolucionando. É controlado, não é nada tão maravilhoso, nada tão pesado. Inclusive nesse texto o autor fala, tudo bem, se a turma não está acostumada com coisas muito abertas assim, faz uma coisa pequena, faz um triangulinho só, faz um triangulinho de expressões. Aumenta, e depois você pode ir aumentando essas coisas, se você quiser você pode aumentar mesmo, né? Você pode ir para um pentágono de expressões. Então, essa atividadezinha aqui, ela não precisa, ela não é tão estranha assim a ponto de um livro didático não poder indicar. Não é, de repente, falar para os seus alunos saírem no mundo real, coletando dados e fazendo planilhas, que é algo que envolve uma dinâmica muito mais complicada, uma logística, um ambiente escolar muito diferente. É algo que é perfeitamente compatível com uma aula como a gente teria no Brasil. Mas como a gente tem um livro didático tão bem encaixadinho, tão bem linearizado, tão bem colocadinho, fica difícil você enfiar uma coisa dessas. Não sobra espaço, não sobra coerência. De repente, em uma coisa tão sequencial, a hora que você põe isso no meio, dá a sensação de que é esquisito demais, ninguém vai entender o que você quer. Agora, quando você está trabalhando com folhinhas mais variadas, você ganha essa flexibilidade, quase que uma mente um pouco mais aberta a algo ligeiramente estranho. Esse é um exemplo. Agora eu vou dar mais alguns exemplos
Bem, ainda tem uns tempinho. Eu vou mostrar mais alguns casos de coisas que poderiam aparecer muito bem no livro didático brasileiro, infelizmente não aparecem, e cabem um pouco nessa ideia de uma folhinha de atividade. Vou pegar esse aqui, né? Esse icons. Esse icons são uma sequência de, acho que eles têm umas 20, 25 aulas, todas elas seguem o mesmo princípio. A ideia é, você vai resolver essencialmente um único problema na aula, só que você vai resolver de várias maneiras diferentes. Então eles batem muito nessa ideia de múltiplas representações, então representar o mesmo problema matemático usando vários jeitos diferentes. Então nesse caso, a pergunta essencialmente é ele dá um print aqui de uma rua, lá na Inglaterra, com a medidinha aqui da escala, e ele pergunta qual o comprimento real dessa rua. É só isso. Mas, na hora de discutir, o que ele sugere para o professor é, você pode resolver isso, deixa eu ver se eu acho uma tela boa, você pode resolver isso usando essa coisa que eles chamam de double number line, a linha numérica dupla. Então você alinha e usa escalas diferentes nas duas. Então isso aqui ele retirou daquela escalinha que estava no canto. E aí você pode fazer a conta quanto significa 30, quanto significa 45, quanto significa 3, quanto significa 9 e assim por diante. Você pode ir relacionando a régua de engenheiro, né? Você pode ir relacionando as medidas dos dois lados. Depois ele sugere isso aqui, que eu particularmente acho uma péssima ideia, mas enfim. Eles chamam isso aqui de mapping diagram. É como se fossem dois eixos, mas ao invés de eles estarem perpendiculares, eles estão paralelos um ao outro. E aí você vai conectando os valores aqui. Eu acho difícil ver algum padrão aqui, mas enfim, é uma outra maneira de representar. O eixo, de fato, o eixo cartesiano, de fato. Então, para 15 metros, isso corresponde a tanto, e aí você pode fazer aqui, representar isso na forma de um gráfico. Mais adiante aqui. Então aqui está um pouquinho mais condensado. Deve ter um outro arquivo aqui. Deixa eu fazer um outro arquivo. Aqui. Esse é o jeito que eles fazem a regra de 3. Então você pode fazer com a regrinha de 3. Você pode fazer... acho que tem mais uns casinhos aqui que são bonitinhos. Aqui eles fazem bastante isso lá. Eu acho simpática essa ideia. De você quer fazer a regra de 3 que sejam só com esses valores, mas você vai acrescentando linhas auxiliares que eventualmente te ajudam a calcular o valor que você quer. Ou então você pode fazer estratégias como essa, baseada em soma. Então se você somar 15 várias vezes, que era uma das unidades, né, em uma das duas unidades de medida, se você somar 50 em cada uma das vezes, até você obter o resultado que você espera. Então várias diferentes abordagens. Rated addition, adição proporcional, né, esse tipo de coisa. Então ele sugere vários jeitos diferentes de você resolver essa questão. Aí essa é a folhinha para você entregar para o aluno de fato. Essa aqui é a folhinha que você dá na mão dele. Então, uma única questão e 3, 4, 5 jeitos diferentes de você representar e resolver. Então a proposta no caso dessa folhinha de atividade é essa. Focar em um problema em várias representações diferentes. De novo, algo que poderia perfeitamente ser feito em um livro didático, algo que caberia numa aula convencional, caberia numa aula tradicional. Não tem nada muito bizarro, nada muito diferente, tudo relativamente simples, mas tem uma proposta diferente de você tocar em outros aspectos, nesse caso particular, representações. Mais um. Estou vendo que eu tenho um pouquinho de tempo ainda. Cadê? Esse aqui. Esse aqui é um outro projeto que disponibiliza 40, 60 aulas mais ou menos para ensino, que seria o nosso Fundamental 2 e médio. E aqui nesse caso é focado em fração. E aí a atividade essencialmente está aqui, ó. Aqui. Eles chamam de matching cards, tipo quase que um jogo da memória, mas não com as cartas viradas, com as cartas abertas. E aí você tem que encontrar, a ideia é que você dá para os alunos papeizinhos recortados, com todos esses, cada um desses quadradinhos é um papelzinho recortado. Você dá um kit para os alunos e fale, encontre os correspondentes, organize isso de modo que o mesmo valor esteja representado de maneiras diferentes. Então,
1,25 é a mesma coisa que 125%, que é a mesma coisa que 5 quartos, que pode ser representado dessa maneira, e que numa reta numérica pode ser representado assim. E os alunos vão agrupando esses valores. E aí, no caso, as cartas em cinza são cartas que estariam em branco. O aluno tem que gerar o conteúdo dessa carta. Então, essa é uma proposta, se você ler a introdução, as explicações, essa é uma proposta para valorizar a comunicação entre os alunos. Então, a ideia é que você faça isso em grupo, por isso você tem tanta carta, para muita gente poder ficar mexendo ao mesmo tempo e ir montando isso na mesa, em cima de uma cartolina, e decidindo e discutindo onde que vai cada peça. É aqui, não é ali, por que que é ali, e agora, o que a gente precisa fazer nessa carta cinza que está sem conteúdo, o que a gente precisa fazer, como que você faz, como que você acha. Então ela é toda desenhada pensando em botar os alunos para discutir, botar os alunos para conversar entre si. E esse projeto em particular tem uma ênfase muito grande em facilitar a avaliação do professor. Então eles sempre fazem atividades em folhas grandes para que o professor possa, quando ele está passando, bater o olho aqui e ali e tentar entender, esse grupo está errando tal coisa, deixa eu fazer minha intervenção aqui. Então tem uma ênfase bastante grande nisso que eles chamam de avaliação formativa. E, de novo, uma atividade simples, não tem muita criatividade nisso, né, gente? Nada muito difícil. Caberia, talvez, trabalho em grupo, a gente não está tão acostumado com o trabalho em grupo no Brasil, mas não é tão anormal assim. E você poderia perfeitamente ter isso embutido em um livro didático. Quantos conceitos, quantos conteúdos a gente não teria mais de uma representação para fazer algo assim, né? Deixa eu ver se eu vou mostrar mais algum. Perfeito. E para não falar que eu só mostrei coisa em inglês, a gente tem uma coleção aqui no Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar dessa coleção. De matemática multimídia. Foi feita aqui, os corredores aqui. E tem 300 e lá vai cacetada objetos educacionais diferentes. Nem todos são folhinhas, mas todos eles têm esse espírito de ser usado localmente. Você pode ir lá pinçar um objeto e colocar em uma aula sua, fazer a sua aula em torno daquele determinado objeto. Então esse aqui é um exemplo que eu escolhi entre a galeria de objetos que a gente tem lá. É um que eu gosto bastante, em particular, um que eu já fiz em sala de aula com uma turma da Sofia, eu acho. Eu perdi a Sofia de vista, não sei se ela está mais aqui. Foi embora, vai pagar micão, ou tá dormindo, mais pior ainda. Deve ter ido embora já. Eu dei aula para a Sofia no ensino médio, eu tenho quase certeza que foi da turma dela que eu fiz essa atividade. Vocês não vão lembrar. Mas os experimentos da coleção Matemática Multimídia têm um espírito muito parecido. São atividades que você enfia em uma aula, 2 aulas no máximo, faz aquela atividade em torno daquilo e depois você pode voltar para o seu livro didático, pode voltar para a sua rotina normal de aula. E eles têm um apelo diferente, que é dos alunos gerarem dados. Os alunos normalmente geram informação, de alguma forma coletam essa informação, como se estivessem fazendo um experimento no sentido científico, e depois o professor pode trazer a matemática para dentro disso. Então, nesse caso, o experimento é meio manjado, imagino que alguns de vocês conheçam. É a proposta de fazer essas caixinhas de papel. Então a pergunta é, dada uma folha de papel A4, se você recortar ela assim e dobrar ela formando uma caixinha desse tipo, qual que é a maior caixinha que você pode fazer? Isso cai numa equação cúbica, que é um tópico de finalzão de ensino médio, né, polinômios. A intenção não é derivar e achar o máximo, não é nada disso. Mas com essa brincadeira aqui você consegue... Aqui tem toda a explicação de como conduzir e tudo mais, bonitinho, né? Você consegue gerar uma tabelinha com várias alturas diferentes. Aí os alunos medem, a sugestão aqui é que o aluno meça com a régua, calcule o volume com uma calculadora. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui. E depois você pode plotar um gráfico. Então, para as várias alturas que os alunos foram escolhendo, você pode pedir para a turma toda fazer. E aí você vai pedindo, alguém fez com altura 1? Ah, eu fiz, deu quanto de volume? Deu tanto. E aí você vai botando os pontinhos. E olha só, você começa a ter uma cara de uma coisa pública, né? Vai fazer um negócio mais ou menos assim. Depois continuaria para lá. Nesse caso, esse setor não faz sentido, né? Por problema. Isso aqui envolveria medidas negativas, não faz o menor sentido. Mas você consegue sugerir uma curva pública, ou pelo menos introduzir esse conceito, através de uma atividade super manual, super manipulativa. Vamos gerando esses dados, construindo a coisinha, tirando a medida, fazendo a calculadora, o volume,
Aqui tem um final que eu acho super bacana. A caixa com volume ótimo é em torno de 4 centímetros. E ela cabe esse tanto de água. Uma folha de papel A4 você consegue botar mais ou menos esse tanto de água. Então tá vendo como uma atividade dessa cobre vários outros objetivos daqueles que eu listei no começo? Tipo, isso cobre, os PCNs falam muito, o PCN+, fala muito de investigação científica, de procedimento científico. Agora a nova BNCC, né, que está juntando um pouco mais as áreas, provavelmente vai bater bastante nessa tecla de integração entre diferentes áreas. Então, poxa, você consegue cobrir um pouquinho disso, você consegue cobrir um pouquinho de física, um pouquinho de medida, uma coisa um pouquinho experimental. Você consegue passear por essas outras áreas sem muita dificuldade. O meu tempo está bem perto do fim. Tá? Não? Então ótimo. Ele deve estar gostando, gente. Vocês não estão. Se deram mal. Tem mais um para mostrar. O último exemplo que eu tenho para mostrar é um exemplo que, na minha opinião, é quase exótico, mas foi uma surpresa muito feliz. Eu vou mostrar um áudio para vocês. Só áudio, não tem nada de vídeo, só voz. E isso fazia parte, quando a gente participou desse projeto de matemática multimídia, era um edital do MEC e tal, e o MEC exigiu que a gente tivesse áudio. Ninguém queria fazer áudio, porque vocês devem imaginar que áudio e matemática não é exatamente intuitivo, né? Não é um negócio que você imagina que vai dar certo. Ninguém queria fazer. Mas o MEC bateu o pé, não tem, tá bom. Então, os diferentes grupos pegaram alguns áudios e a Unicamp, não diferente, teve que pegar alguns áudios e fazer. E aí a gente tinha a menor ideia de fazer. E fizemos, a nossa decisão foi dividir os áudios entre 6, 7 professores. Cada um fez uns 10, 12 áudios. E isso foi a nossa coleção de áudios. Todo mundo sem ter ideia se a coisa ia funcionar. Hoje, fazem 7 anos mais ou menos que os áudios começaram a ficar disponíveis. E a gente está recebendo um monte de feedback de professor que está achando legal pra caramba os áudios. Então hoje, nossa, que legal, nunca tinha visto um negócio assim. E assim, pra mim é uma surpresa enorme. Eu morro de vontade de chamar esses professores para conversar e entender como que eles usaram a sala de aula. Mas todo mundo, a gente tem recebido um retorno muito bom. E os áudios, diferente das outras coisas que a gente mostrou, eles têm uma pegada muito mais informal, que também poderia contribuir para outros daqueles objetivos, e ele tem 10 minutos de duração. Você pode pegar e enfiar numa aula, você faz uma aulinha em torno dele, sinceramente, na minha opinião, menos do que uma aula em torno dele. Você faz 20, 30 minutinhos de atividade em torno dele, sobra tempo para você fazer alguma coisa mais ligada ao que você poderia naquela aula. Então eu vou botar para tocar só um pouquinho, só para vocês terem uma ideia do que é isso. O controle do ar, alguém poderia desligar só por 3 minutinhos? Só para a gente ouvir um pouquinho do áudio. Este programa faz parte da coleção M3, Matemática Multimídia, da Universidade Estadual de Campinas e trata do significado da palavra logaritmo no contexto da matemática. Polinômio, hipotenusa, poliedro, paralelogramo, número primo, exponencial. Que palavra é essa? Alô, gente, boa tarde, eu sou o Henrique Tavares e esse é o programa Que Palavra é Essa? Estamos mais uma vez reunidos aqui para desvendar o significado de mais uma palavra estranha do nosso vocabulário. Hoje temos um convidado especial da área da matemática para nos auxiliar. Vamos ver então qual palavra o nosso computador vai selecionar no dia de hoje, hein? E a palavra é... Logaritmo. Logaritmo. Você sabe o que é logaritmo? Vamos então saber com o nosso repórter agora, o Vinícius Franco. Se o pessoal na 25 de março em São Paulo sabe o que é logaritmo. Com você, Vinícius. Olá, Henrique. A palavra de hoje é bem difícil, viu? Vou pausar já, tá? Deu pra entender o espírito, né? Vai ter que entrar no site e ver. Esse episódio tem... São 2 blocos de 5 minutos, 6 minutos cada um, mais ou menos. E deu pra sentir, uma pegada completamente diferente, totalmente diferente. Esse áudio em particular eu estava envolvido com a criação dele. A ideia de fazer esse tipo de programa, que palavra é essa e tal, surgiu entre um grupo no qual eu estava trabalhando.
E a gente, quando a gente criou, a gente imaginou que o professor poderia usar isso no comecinho, na hora que vai introduzir logaritmo. Na aula que vai introduzir logaritmo, abre com uma coisinha dessas. Acaba tendo uma função completamente diferente. Ele vai falar ao longo do... Essencialmente o áudio vai pegar entrevistas na 25 de março. As pessoas vão falar algumas respostas. Aí depois ele chama um especialista. E aí o especialista vai comentar significados da palavra logaritmo. Vai falar, logaritmo é uma operação inversa, blá blá. Vou dar um exemplo de uma aplicaçãozinha. Fala bem grosseiramente de logaritmo, de remoto, de escala Richter, esse tipo de coisa. Então, bem superficialmente, só dando uma introduçãozinha na palavra e pronto, acabou. Fim. É isso que tem nesse áudio. Então, de novo, isso não é exatamente uma folhinha de atividade, né? Isso é um arquivo MP3. Mas, enfim, tem essa ideia de algo relativamente autocontido que você pode pegar e enfiar numa aula sua, fazer uma atividade um pouco diferenciada, cobre vários outros conceitos diferentes. Eu vou mostrar o seguinte, só... Esse aqui... Isso só para completar, ouvi várias críticas em relação a esses áudios, tipo, você está falando que as palavras da matemática são estranhas, que absurdo. Mas, enfim, é outra pegada, a pegada é muito mais informal, a pegada é muito mais... É quase que jogar uma provocaçãozinha, quase que só jogar no ar, só. Não tem intenção nenhuma de com um áudio resolver os problemas da humanidade. Este programa faz parte da Cotintos. Bom divertimento. M3 Matemática Multimídia apresenta... Uma palavra puxa a outra. Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Uma Palavra Puxa a outra. Aqui estabelecemos as mais malucas ligações entre diversos assuntos, para que vocês possam entendê-los como um todo e aprender de uma maneira mais divertida. Temos orgulho em apresentar hoje para vocês a intrigante História da Estatística. Ricardo ouviu no ônibus alguém explicando para um amigo como um conjunto de dados numéricos poderia retratar fatos cotidianos de nossas vidas. E essa pessoa que mencionou que esses dados eram as chamadas estatísticas não estava de todo errada, uma vez que popularmente a palavra estatística se refere ao conjunto de dados numéricos em forma de tabela ou gráficos que todo dia estão presentes na mídia em geral. Podendo retratar desde indicadores econômicos até dados do mundo esportivo de diferentes modalidades, como o atletismo, o boxe ou até mesmo a equitação. Todos esses esportes, por sinal, já eram praticados de uma forma muito mais primitiva no Egito Antigo, na época dos grandes faraós. Isso mesmo. Apesar dos gregos serem conhecidos como os primeiros... Esse tem uma proposta completamente diferente. Ele vai ficar falando da história da estatística, ele fica fazendo as conexões surreais entre tópicos super estranhos e tal. A inspiração do garoto que fazia os roteiros era aquele curta-metragem Ilha das Flores, que tem uma narração super acelerada e faz umas conexões que você não espera, de repente flutua para um outro personagem e no final no final você consegue notar que tinha um fio da meada. A ideia dele era isso, contar a história de certos conceitos, meio que dando uma passeada por coisas aparentemente desconexas. Então, isso aqui atingiria objetivos completamente diferentes de novo. E, igualmente, poderia ser inserido numa aula de matemática como se fosse uma folhinha de atividade. Isso não é incompatível com um eventual livro didático que você quer usar. Na aula seguinte, você definir o que é média formalmente, botar os alunos para resolver exercício com média. Isso poderia ser só um ponto de partida e que, infelizmente, não acontece da maneira como a gente usa livros didáticos tão pesadamente no Brasil. Então, para fechar, bem, o que eu queria dizer é, livro didático tem algumas vantagens, sim. Algumas não, tem várias vantagens. Mas eles acabam por oferecer uma dieta relativamente pobre. Eles acabam se concentrando em um certo estilo de práticas para os alunos com baixíssima diversidade. E o segundo ponto é que uma dieta variada não precisa necessariamente ser tão difícil de atingir. Eu insisto que eu não estou falando de colocar os alunos na rua para coletar dados, ou de trabalhar com atividades super abertas em sala de aula, ou de trazer computadores, ou qualquer coisa desse gênero.
Você pode atingir um bom nível de variação nas atividades que você faz com seus alunos sem pirar demais. Você com algumas bugadas, você acha folhinhas interessantes, você tem portais aos montes, mundo afora, em português e em inglês, que podem ser enfiados, podem ser combinados, de modo a dar uma variada nessa dieta, para os alunos poderem experimentar um pouco de outras coisas e eventualmente desenvolverem um pouquinho da capacidade de comunicação deles, desenvolver um pouquinho da capacidade de resolver problema, um pouquinho de outras tantas capacidades que se espera hoje em dia que estudantes saibam depois de passar 11 anos na escola básica, 12. Bem, é isso, gente. Muito obrigado. Vamos abrir para perguntas agora, gente. Pode começar. Eu acho que a dele foi uma primeira. Vai lá. As atividades que você achou interessantes nas folhinhas, elas são para todos os ciclos ou só para os mais avançados, aquelas mais investigativas? Aquelas em inglês que eu mostrei? Isso. Olha, sinceramente, eu acho que das que eu mostrei, nenhuma delas assumia mais avançado ou menos avançado, tá? Aquela que eu mostrei dos polígonos de expressão lá, o próprio autor propõe pequenas variações, como diminuir o tamanho, ou fixar um pouquinho o formato das expressões para ficar um pouquinho mais fácil para os alunos. Enfim, pequenas variações que você pode fazer em torno, que eu diria que faria a coisa ficar mais flexível para alunos diferentes. Então, não, eu acho que poderia ser usado. Eu particularmente, não gosto da ideia de ability setting na educação básica. Eu acho que é muito cedo. Na minha opinião, alunos mudam demais em termos de interesses, de desempenho, de engajamento nessa idade para você separar de por habilidade. Então, acho que todo mundo deveria ser exposto a esse tipo de coisa. É claro, para mim a decisão é muito mais do que o professor se sente confortável em fazer e do que ele acha que seus alunos vão conseguir de fato se engajar fazendo. Mas eu acho que seria bem universal, sim. Tinha uma mão por aqui. Vale. É mais na parte de quando tinha passado aquela parte passada do Closing Smile. Uhum. Funciona bem quando não como quando a MDC é né? Dos iluminadores. E eu queria saber assim, quando não eles fazem, logo depois já explicam como reduzir para colocar um redutível, ou é por ser posterior e eles trabalham com a fração não ser irredutível mesmo? Fração é o tópico da minha tese de doutorado. Não tem nada a ver com aquelas duas coisas que eu mostrei, mas é o meu tópico, então eu conheço um pouquinho mais. Eu acho que fração é o tópico que fica mais bagunçado na Inglaterra, porque fração é um tópico que dura muito tempo, né? Você tem não só soma, subtração, mas você vai ter multiplicação, divisão, comparação de fração, fração equivalente, depois você vai ter fração D, você vai ter várias outras pequenas variações com fração. E eu acho que é onde o currículo inglês mais fica confuso. Então, tem professor que simplesmente não fala sobre cancelamento ou redução ou simplificação, e simplesmente passa o algoritmo e a vida segue e o próximo professor talvez fale disso. Tem professor que começa falando disso e enfatiza muito que você tem que sempre trabalhar com a fração simplificada e não necessariamente isso vai ser o caso com o próximo professor. Então eu acho que fração é um dos tópicos que mais sofre, que se espalha demais ao longo, no caso do currículo inglês, vai desde do que seria o nosso 4º ano até o 2º colegial, até o 1º colegial eles ficam vendo fração. De algum jeito, revisitando. Pois é estranho, eu acho também. Acho super esquisito, mas enfim. Eles ficam revisitando fração o tempo todo. E aí a variabilidade, a variação da nomenclatura, do jeito que o professor explica, comenta, é surreal. É especialmente bizarro. Uma grande desvantagem das folhinhas. Tem uma mão lá atrás agora? Fala, Marcelo. Eu queria fazer duas perguntas. Que a primeira, você começou fazendo uma oposição, começou com a provocação da oposição de folhinhas versus livros didáticos, mas no final você coloca talvez o que seria 4-1 para o livro didático, que o livro didático não exclui as folhinhas. As folhinhas excluem o livro didático, mas o livro didático não exclui a folhinha. Esse negócio. E a segunda coisa é o seguinte, quer dizer, a folhinha tem um papel mais ativo, o professor ser mais autoral, nem que ele não seja autor da folhinha, ele escolhe as folhinhas.
isso não cria um engajamento maior do professor, uma identidade maior do professor com quem ele está ensinando? Não tem um ganho nesse sentido? Quer dizer, todo professor, quando você usa o livro, todo professor decente que eu conheço, você prepara o teu curso, você já deu esse curso, ano que vem você muda alguma coisa, quer dizer, você não consegue, você quer ser autor, você quer fazer alguma coisa. As folhinhas não têm esse efeito também de ter uma identidade maior do professor? Perfeito, Marcelo. Vou responder a primeira, então. Sim, começa como uma oposição e termina sendo uma falsa oposição. Concordo com o Marcelo que o livro didático é muito difícil, se você usa um sistema de folhinha, é muito difícil você enfiar um livro didático, ele não cabe. O oposto é mais fácil. Apesar de que os livros didáticos, e isso especialmente no Brasil, os poucos que existem na Inglaterra são diferentes, eles são um pouco volumosos, então eles dificultam a folhinha, porque meio que não sobra espaço, não sobra tempo, você acaba tendo muita coisa para cobrir. Mas eu concordo, o livro didático não exclui a folhinha. É perfeitamente possível, sim, você colocar suas folhinhas ali no meio. Então, sim, talvez 4-1 para o livro didático. De um aspecto autoral, Marcelo, eu acho que tem um lado autoral, sim, muito forte, e de professores que são interessados, estão afim, ficam fazendo pequenos ajustes aqui e ali, as folhinhas vão ficando cada vez melhores, de certa maneira. Porque é tudo arquivo doc, assim, o cara vai lá, abre o computador dele e fala, puta, essa fração no ano passado deu um trabalho para os alunos entenderem, eu vou jogar lá para o final da minha lista. Então esse tipo de coisa que o livro didático não nos permite, né, ou pelo menos não nos incentiva a fazer pela estrutura dele, acaba sendo muito mais forte com as folhinhas, e é muito comum, isso é um fenômeno legal lá, é muito comum professores, quando começam a ficar mais veteranos, começarem a criar sites com as folhinhas dele. E assim, o cara fica famoso, literalmente famoso. As pessoas conhecem o professor X da escola de Leicester, porque o cara publicou 20 folhinhas que são super legais, de estatística e tal. O cara vira, assim, uma pequena celebridade, assim, ser chamado para pequenos eventos para professores e tal, para apresentar as folhinhas. Acaba criando uma cultura autoral, de certa maneira, bastante positiva, assim. Então esse lado é bacana, esse lado é legal. Tem um outro aspecto que eu acabei não comentando por causa do tempo, que é o que eu falei que era uma bola na trave, que a cultura da folhinha facilita a pesquisa. A cultura da folhinha permite que um pesquisador vá lá e teste uma atividade ou um bloquinho de atividades de maneira muito mais natural do que um didático. Então na Inglaterra é muito fácil você abordar um professor de matemática em um evento como esse e falar para o cara, olha, eu estou com uma ideia para ensinar a fração desse jeito aqui e tal, você tem interesse em fazer com a sua turma? Claro, eu vou dar fração em outubro. Me procure e eu faço isso. Porque ele troca, em vez de usar as folhinhas dele, ele coloca as suas no lugar. Isso, como não é fortemente estruturado o conteúdo, isso não afeta o que vai vir depois, o que vai vir antes. Talvez devesse, para ser sincero. Mas não é assim que a cabeça deles funciona. Acaba sendo muito mais fácil para as universidades injetarem pesquisa na prática dos professores. Muito mais do que aqui no Brasil. Ou é tudo pendrive, né? Existem milhões de bancos não unificados e totalmente mal organizados. A cultura do pendrive é muito forte. Cadê o cara da empresa Júnior aqui? Existe um número de empresas surreais que vendem serviço desse tipo de coisa. Eles vendem serviço de folhinha. Então, assim, a escola que eu... fica a dica, né? A escola que eu frequentava pagava mensalidade para 2 empresas que produzem folhinhas padronizadas, sempre com o mesmo layout, com o mesmo visualzinho e tal. E os professores entravam no site, vai lá, tipo, vou dar aula decimal para 6º ano, PUFT. O site listava 4, 5, 6 opções de folhinha. Isso parece legal, vou usar essa hoje. Assim, e é muito comum, você vai num evento desse porte, eu fui em alguns lá, e você tem assim, tipo, 10 empresas anunciando ali na frente. O standzinho dos caras, livrinhos fininhos impressos, o quanto custa para a escola pagar para ter acesso por 1 ano a esse material. É um negócio comum. Então, não é unificado de modo algum, mas existem movimentos nesse sentido. É muito comum ter movimentos de tentar unificar. Essas folhinhas são específicas da matemática ou todas as matérias são utilizadas essas folhinhas? Eu não posso dizer com muita certeza, tá? Mas a impressão que eu tenho é que isso é uma prática comum em todas as matérias. Eu me lembro de
de conversar com alguns alunos e eu me lembro deles terem livro didático só para idioma estrangeiro, sinceramente. Então eu imaginaria que isso é comum em todas as disciplinas. Voltando um pouco talvez para o pessoal que veio antes aí, você acha que essa forma do professor ter mais autonomia e também aquela estrutura de dentro da escola que ele pode acumular diversos cargos pequenos, dá mais motivação para o professor? Você sente lá que os professores têm mais esse engajamento na escola do que talvez pode acontecer aqui no Brasil por conta de não ter tanto incentivo para o professor? Eu vou separar em dois blocos totalmente separados, totalmente independentes. Eu acho que o sistema de pequenos cargos é muito bom. Eu realmente, depois de 2 anos frequentando essa escola onde eu coletei meus dados, a minha sensação é que esse sistema funciona brilhantemente bem com um sistema de valorização dos professores. Eu vi professores que eram considerados fracos na escola nunca terem acesso a um desses pequenos cargos, então ficarem sempre no salário básico, salário inicial, digamos assim. E eu vi outros professores que tinham um nível de envolvimento maior e irem acumulando aquele outro cargo e tal. E acho que isso dá sim um impulso para o cara continuar naquela escola. Inclusive ele vê que ele pode, mas tem aquele outro cargo ali que eu também posso, daqui 2, 3 anos pode ser eu naquele cargo, pode ser eu naquele outro cargo. Não é essa coisa que a gente tem no Brasil, que é essencialmente professor, coordenador e diretor. Se eu for numa escola particular, a figura do diretor provavelmente é uma posição inacessível para alguém que é professor. Talvez o cargo de coordenador, mas só, você tem um único salto para dar na carreira. Né? No caso do Brasil, acabam pagando melhor para quem dá aula para os mais velhos, né? Mas enfim, esse é outro incentivo pernicioso. Mas eu acho que cria sim um clima legal. Agora, a autonomia, eu não teria certeza de que tem esse efeito. Porque apesar de ter esse lado legal, do cara preparar a sua aula, do cara poder decidir o que vai dar, é comum eles reclamarem de não ter uma referência básica, fundamental, que eles poderiam apelar se for necessário. Então, a visão deles, eu perguntei para vários professores o que eles acham de livro didático. A visão que eles têm de livro didático lá na Inglaterra é completamente bizarra. Eles acham que livro didático, a aula de livro didático, você pega os livros da prateleira, inclusive eles têm na prateleira de livro didático, eles têm lá, um por aluno. Você pega, dá para os alunos e fala, então pessoal, abre na página 44 e manda ver. Eles acham que é assim que se usa livro didático. Eu levei livros didáticos brasileiros para lá, para mostrar para eles, sentar, abrir, falar, tá vendo, né? A gente usa assim, a gente dá aula assim, assim, assado. E para eles aquilo é uma alien, assim, eles acham super estranho usar o livro didático do jeito que a gente usa. E eles sentem falta de ter essa referência central. E cada vez mais pesquisas vêm apontando que essa falta de uniformidade entre aulas, entre anos, é um fator que está prejudicando estudantes ingleses em particular. Se você olhar para os países asiáticos que têm alto desempenho em matemática, mesmo os não asiáticos, se você olhar, por exemplo, a Holanda, que não é nem um pouco asiática, né? Ela tem livros didáticos que são calibrados regularmente, são revisitados, reescritos. Eu acho que na Holanda todo mundo usa a mesma coleção, tenho quase certeza disso. Todo mundo usa uma mesma coleção, desenvolvida por uma universidade e apurada ao longo do tempo. Então, os ingleses estão começando a sacar que talvez algo esteja errado. E os professores, a minha impressão é que eles também têm essa sensação de que faz falta essa referência, essa espinha dorsal, para poder usar de proteção até, de certa maneira. Mais ou menos. Aqui, não, ele demorou. São 2 perguntas, na verdade. A primeira pergunta aquele esquema do sistema inglês que você mostrou pra gente, é tanto para o ensino público e para o privado? Essa é a primeira pergunta. Certo. E a segunda pergunta a gente viu que o livro didático ganhou da folhinha, né? E aí a pergunta então por que o PISA da Inglaterra é tão melhor do que o PISA do Brasil? Tá, vamos lá. Primeira, a rede particular inglesa é praticamente irrelevante. Tá? Se eu não me engano, a porcentagem é em torno de 3% da população só estuda em educação privada. E a imensa maioria da educação privada tem um caráter... vou precisar achar uma boa palavra.
específico, tipo, ou é uma escola de fundo religioso, ou uma escola de fundo étnico, ou uma escola de fundo classista. A escola que a rainha estuda, o Eton College lá de Londres, que só a nobreza vai estudar. Então, a imensa maioria das escolas particulares tem algum quê meio esquisito, e eles são muito pequenos. Então, assim, é irrelevante, ninguém nem fala da rede privada britânica. Não é relevante para ninguém. Por que a Inglaterra vai melhor no PISA? Um milhão de outras razões, tá? Cultura da sociedade em termos de estudo, infraestrutura que as escolas têm para oferecer para os alunos, carga didática do professor, enfim, tem um monte de motivo. Se eu tivesse uma resposta, putz, eu ia estar rico. Provavelmente não. Tinha uma mão para cá, lá. É que eu tinha esquecido, né, perguntar as coisas que eu deveria perguntar. Tudo bem. Não, eu ia perguntar o que os alunos fazem com as folhinhas. Tipo, eles têm um lugar específico para levar? Leva pra casa, se vira? Olha, na escola que eu frequentava, os alunos tinham o caderno de matemática, que ficava na escola, de maneira geral. Então, quando eles entravam na sala, o professor tinha uma bandejona, ficava todos os cadernos lá, o aluno entrava, passava na bandeja, pegava o dele, sentava na cadeira, e o professor dava as folhinhas, e aí dependendo da folhinha ele pedia para o cara só responder no caderno, dependendo da folhinha ele pedia para o cara colar, variava um pouquinho do uso que o professor imaginava. Quando estava em época que o professor queria que os alunos estudassem em casa, ele falava para os alunos levarem e trazerem na próxima aula, para poder estudar nesse meio tempo. Mas eu acho que, assim, via de regra, acaba tendo um caderno. E aí os professores usam, colam ou não, pedem para anotar uma parte ou não, varia bastante. Tá. Tinha uma outra mão. Eu não sei quanto você chegou a ter contato com isso, mas em relação à formação de professores de matemática lá. Porque aqui a gente é muito induzido pelos livros também, né? Então o professor dá uma disciplina sem livro, a gente enlouquece. E se isso é bastante diferente e se é incentivado também a produção disso dentro da formação dos professores. Tá. Bem, formação de professores lá é muito diferente daqui. Tá? Ela, essencialmente, hoje na Inglaterra, a maior parte dos professores viram professores com uma pós-graduação. Então você faz uma graduação em qualquer coisa, e aí você pede o ingresso em uma pós-graduação, certificado de pós-graduação para a educação. Esse é o nome do certificado. E essa pós-graduação dura 1 ano. E esse 1 ano é dividido entre estágio e disciplinas. Então, comparado com vocês, qualquer professor de inglês teve muito menos aula de matemática, de educação, de ensino-aprendizagem, de qualquer coisa relacionada à escola. Muito menos. Desde o começo, você pode fazer qualquer curso e depois Qualquer curso mesmo. Eu conheci um cara que fez psicologia e depois fez o PGCE, que é o nome dessa pós, para dar aula de matemática. E a única coisa que ele teve que fazer a mais do que os outros foi um curso à distância de 3 semanas de duração, que seria um nivelamento de matemática pro cara. E aí aí ele fica 1 ano ele fica assim, no geral, eu diria que é coisa como 2, 3 dias na escola, 2, 3 dias na universidade, tendo aula. Mas nesse tempo, as aulas que ele tem na universidade acabam sendo muito pouco estruturadas comparadas com o que a gente consegue fazer no Brasil, que a gente tem disciplinas por bloco temático, tem as disciplinas de matemática, as disciplinas de educação e assim por diante. Lá acaba sendo tudo meio que junto. Então eu assisti algumas dessas aulas e eu lembro que eu vi uma que era sobre, o tema da aula era sobre números inteiros. E aí o professor que deu essa aula falou sobre representações matemáticas, a importância de representações matemáticas, falou um pouco básico, o que seria o conteúdo números inteiros, aí diferentes representações para números inteiros, discutiu algumas coisas dessas, depois distribuiu planos de aula para os professores lerem e discutirem, acho que eram 4 ou 5 planos de aula. Planos de aula, folhinha. Então isso começa lá cedo, a ideia de sempre se trabalhar com planos de aula, isso é muito comum. A tarefa do curso para virar professor é faça um plano de aula, faça um plano de aula, faça um plano de aula. Então isso é bem arraigado, é bem forte na cultura deles. Desculpa, finalizar o horário que deu. Opa, tudo bem. Tá, mas aqui tem o e-mail dele, eu acho que ele está disponível, né? Se Sim. quiser. Eu vou ficar mais uns 10 minutos vagando por aqui, gente, se alguém tiver alguma pergunta. Me cutuca. Eu queria te agradecer por ter trazido esse tema, é sempre muito interessante a gente conhecer outra cultura, a educação de outro país.
faz a gente pensar no que a gente está acertando, no que a gente não está acertando muito, que a gente pode melhorar. Então, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite.